lá, vlog. É aqui que começa a minha jornada de releitura de A Quinta Estação. O primeiro livro que eu vou ler oficialmente dentro do Caminho Bookverso, tá? Ele faz parte da nossa primeira ramificação, que é entre A Quinta Estação e Skyhunter. É uma releitura pra mim, eu tô muito empolgada. Foi o primeiro livro da NK Jemisin que eu li. E já tem muitos anos, tá, gente? Esse livro foi lançado aqui no Brasil em 2017. E eu li ele, eu acho, em 2017 ou 2018. Então já faz aí uns 4 anos que eu fiz essa leitura. Eu achei que não fazia tanto, tá, gente? Eu acho que eu tava com essa sensação um pouco também pelo fato de que foi saindo mais ou menos um livro por ano. Mas Céu de Pedra também já faz tempo, né? Foi dezembro de 2019 que eu li Céu de Pedra? Não, realmente faz bastante tempo. Tá, então este vlog eu vou documentar pra vocês as minhas impressões sobre a minha leitura de A Quinta Estação. Vai ser um vlog com spoilers, tá, gente? Então se você não leu A Quinta Estação, eu não recomendo que você assista. Esse é um livro que muito da experiência dele vem de você absorver a história sem saber o que tá rolando. Então eu realmente não recomendo que você assista, caso você não queira, sei lá, prejudicar a sua experiência de leitura. Eu acho que é bem interessante, assim, a gente tem... Esse é um dos diferenciais dessa história, a forma como ela se apresenta pra gente, e eu gosto muito disso, e eu quero muito ver como eu vou me sentir entrando pra dentro dessa história, já sabendo essa fórmula e já entendendo o que a autora tá fazendo aqui. Então eu tô muito curiosa pra ver como vai ser a minha experiência relendo A Quinta Estação. Tenho uma memória muito doida desse livro, de quando eu fiz essa leitura e do quanto ela mexeu comigo de diversas formas. E não foi à toa que eu escolhi ela pra abrir essa jornada em 2022. Eu vou comentando com vocês, então, de tempos em tempos, conforme for acontecendo algumas coisas aqui. E a gente vai conversando aqui nesse vlog, então, pra deixar registradas as minhas impressões dessa leitura. Vamos lá. Todo take desse vlog vai ter um barulho atrás, aparentemente, tá? Agora é a máquina de lavar. Andei um pouquinho com a leitura e quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Primeiro, eu acho que o prólogo desse livro sempre é um grande highlight, assim, porque ele já mostra pra gente a estranheza que a gente vai encontrar nessa história, sabe? Eu gosto muito de todos os pontos dessa entrada na história, sabe? No prólogo a gente ouve falar sobre muitas coisas. Primeiro a gente tem toda essa questão da forma como a escrita ela trabalha, né, da pessoa que da voz de escolha de pessoa que abre essa narrativa, tá? Aí a gente fica sabendo que uma mãe encontrou um filho morto, mas a gente não tem muitas informações a respeito disso num primeiro momento. Eu tô em dúvida se eu estou focada, porque tem muitos elementos atrás de mim. Depois a gente muda o foco pra uma pessoa que tá numa posição de poder, mas a história diz logo de cara que ele não é necessariamente importante naquela situação. Aí a gente vê uma conversa entre uma pessoa que tá sendo chamada de comedora de pedras e um homem, né? E ela tá falando sobre o fato de que a destruição vai chegar e que vocês vão sobreviver. E quando ela se refere a vocês, ela tá se referindo à raça humana. E aí ela tá conversando com esse cara e a gente percebe que essa conversa acaba num estopim. Eu fico curiosa pra ver se as pessoas entendem o conceito desse estopim logo de cara, assim, do que foi que ele fez ali. Eu acho que não. Eu acho que é uma informação que você precisa pra conectar lá no final, né? Aí depois a gente vai pra Tirino pra conhecer a Esum, que é a mulher do começo, lá, né? A mãe que a gente sabe que perdeu o filho, que é o Uchi. A gente sabe que essa criança foi espancada até a morte pelo pai. E a gente começa a ter uns vislumbres sobre esse aspecto específico da história. E aí, pra fechar esse prólogo, a gente fica sabendo sobre algo que se abriu e desse abrir saiu alguma coisa dali de dentro. E aí a história começa. Até a página 100, a gente conhece as nossas 3 protagonistas aqui, as 3 pessoas que vão conduzir essa história, que é a Esum, a Damaya e a Sienite. A Esum é essa mãe que perdeu esse filho, ela quer vingança, obviamente, mas um pouquinho mais pra frente ela percebe que a filha dela, que ela a princípio acha que esse cara, o Jija, matou, né, esse marido que ela tinha matou, mas ela descobre que a sua filha tá viva, então ela precisa ir em direção a essa filha, e no meio disso ela encontra o Roa, e eu gosto muito desse personagem, tá, eu gosto muito do Roa. No momento em que eu tô, ele ainda tá muito misterioso, assim, ele ainda não se desvelou, assim, ainda, mas a gente tá bem no começo ainda da história. Mas eu gosto bastante do Roa. A gente sabe que ela tinha algumas relações ali dentro da comunidade. A gente conhece o Lerma, que era um médico.
E a gente percebe, acho que uma coisa pelo ponto da Esum, principalmente, mas em paralelo junto com o ponto de vista da Maia também, é o quanto esses orogêneses, eles não são bem vistos pela sociedade, né? E isso acaba se tornando uma fraqueza para eles, mesmo que seja um poder, é uma fraqueza. E eu acho isso muito interessante. É uma sociedade em que as pessoas que têm o poder e que podem destruir e quebrar esse mundo, na verdade são oprimidas. Elas não estão no controle da sociedade. Elas estão à margem. Elas estão suscetíveis a serem mortas, a serem espancadas, a serem maltratadas por causa disso. E aí a gente vê ali a comunidade se voltando contra isso. E aí do ponto de vista da Maia, a gente vê que ela é uma garotinha. Ela teve ali um estopim na escola, os pais dela, né, então percebem o que ela é, trancam ela no celeiro e mandam avisar, mandam chamar as pessoas responsáveis por levar. E é engraçado o ponto de vista da cabeça dessa menina, porque ela fala, nossa, se fosse pra me comprar, eu até entenderia, né? Tipo assim, precisa de dinheiro e tal. Mas não, é só pra levar ela dali, realmente. E enquanto isso, ela tava jogada lá nesse celeiro, sem nenhum tipo de apoio. E aí a gente conhece o Shafa, que é um guardião. Ele é responsável, então, por encontrar essas crianças que são orogêneses ao redor do mundo, de uma certa área ali, e levar essas crianças para... O Fulcro é uma organização que treina esses orogêneses e tem a sua própria hierarquia. E a gente conhece um pouco mais sobre essa organização pelos olhos da Sienite, que tá lá dentro, né? Então a gente dá uma voltinha aí, e aí, através dos olhos da Sienite, a gente descobre a lógica dos anéis. Então, conforme o orogênese, ele é poderoso, ele vai recebendo anéis, esses anéis é o nível de poder dele, e a partir do 5º anel eles conseguem ter um pouco de privacidade e autonomia, né, e não são vigiados o tempo inteiro. E a gente descobre que a Sienite, então, foi instituído para ela um mentor. Esse mentor é o Alabaster, e o Alabaster é um 10 anéis. Só que a gente também descobre que essa mentoria, ela não é uma mentoria de, digamos assim, de guiar ela pelos poderes. É também uma forma de procriação dentro do Fulcro. E isso é uma coisa muito bizarra e muito peculiar. E eu lembro que quando eu li esse capítulo da Sienite, capítulo 4, eu fiquei chocada. É muito, muito, muito esquisito olhar essa organização, sabe? E ver essa configuração que a gente se montou aqui, dessa cultura, desse governo, dessa organização social de opressão para essas pessoas que têm esse poder, sabe? O lugar onde esse poder é o que mantém essa terra funcional, porque eles estão ali combatendo esses abalos sísmicos, de certa forma. Mas eles também são responsáveis por causar esses abalos sísmicos se eles se rebelarem. Então é uma linha muito tênue e muito doida de opressão que acontece aqui dentro dessa trama com relação a esses orogêneses, sabe? E aí o Fulcro, que parece um lugar de certo, como é que eu vou dizer assim, acolhimento até em certos momentos, né? Porque parece um raio de esperança, acaba se mostrando uma coisa, talvez, uma coisa... Se mostra uma organização que tem um outro tipo de opressão, né? Que causa um outro tipo de desconforto. Então, esse conceito é um conceito muito doido, e eu acho que a gente tem... Ainda... A história, ela proporciona pra gente outros 2 momentos de choque nessas primeiras páginas, tá? Que é o seguinte, o primeiro deles eu acho que é esse capítulo da Sienite, o capítulo 4. Depois, no capítulo 5 é o capítulo que a Esum, ela encontra o Roa. E é esse capítulo em que a Esum encontra o Roa, que é o capítulo 5, a gente termina esse capítulo e entra no capítulo 6. E aí você pensa, bom, agora eu já tô familiarizada, né, com essa história, eu já sei o que esperar. Aí no capítulo 6 a gente tem a cena em que o Shafa quebra a mão da Maia. O momento em que ela fala, assim, que ela não pode se voltar contra ele porque ele é a única pessoa que ainda ama ela no mundo, mesmo ele tendo quebrado a mão dela, e o fato de ela ficar se confrontando com aquilo de tipo, como é que ele é simpático desse jeito, mas ele tá exercendo essa dominação sobre mim, e ele é capaz de quebrar minha mão, mas ao mesmo tempo ser doce comigo. Gente, isso é um troço tão louco de dominação, de exercer poder e pressão psicológica, maus tratos psicológicos, abuso psicológico, que é todo um outro nível de sutileza não sutil que a autora usa aqui. E é muito foda, porque você sai desse capítulo, daí você cruza de novo por um capítulo da Esum, que é um capítulo super tranquilo, assim, ela e o Roa
Então só caminhando e aí você cai de novo no outro capítulo tenebroso, que é o capítulo 8, que é o capítulo da Cyanide e do Alabasta. Eles já estão na estrada e aí eles estão tendo uma relação ali bem complexa, né? Porque a Cyanide, eles estão cumprindo ali eles estão tendo relações sexuais pra ver se ela engravida, porque eles têm 1 ano pra prover essa criança, né, pro fulcro, mas eles não têm uma boa relação. E o Alabasta, tipo assim, a gente fica sabendo, né, que ele já fez isso outras vezes, ele já contabilizou que ele tem outros filhos espalhados pelo mundo, e é uma coisa que incomoda muito ele. Pra Cyanide é a primeira vez, e ela tem uma personalidade forte, assim, dá pra ver, e aí quando vem, e ela fica se questionando, né, por que ele tá ajudando, né, esses mantenedores, tentando aplacar esses tremores, e aí ele toma controle dela, e ele é uma figura que representa muitas coisas que vão contra aquilo que ela foi ensinada, e ele se mostra nesse capítulo uma pessoa muito insatisfeita com a sociedade, o status dessa organização que ele faz parte, e que ele tem um nível elevado aqui. E esse nível elevado é porque ele soube, primeiro porque ele é muito poderoso, segundo porque ele soube caminhar nessa corda bamba e escolher as lutas que ele ia bater de frente, sabe? E a Cyanide é muito, como assim? O que você tá fazendo? Não. Ela não tem essa vivência de mundo, né? E aí quando ele percebe isso, percebe que ela não faz ideia do que é essa organização, que ela fica a todo momento dizendo, não, mas isso não pode, isso não é assim que funciona, isso não sei o que. Ele diz, então a gente vai até uma das estações. Só que aí, antes tem o evento, né, e aí eles chegam lá. E essa parte eu acho que é um soco no estômago muito forte, que é de encontrar essas estações e ver que esses mantenedores, que ela, inclusive, a Cyanide, ela dá uma debochada, né, antes ela fala, porque deve ser uma missãozinha bem triste, né, essa galera que não consegue ser bom o suficiente pra ter outra função, tem que ficar lá trancado nesses locais, só fazendo missão. E na verdade você chega lá e percebe que são crianças que sofreram uma lavagem cerebral, que estão entubadas de diversas formas e que estão que tudo delas foi tirado, e a única coisa que não foi tirado foi esse controle, foi a urogenia, né? E que não bastando isso, elas ainda passam por todo um outro tipo de abuso. Esse negócio paralelo dessas pessoas que pagam pra ir lá usar e maltratar essas crianças, esses orogêneses, que eles não podem reagir, sabe? Isso é uma perversividade, assim, sem parâmetro. E a forma casual e ao mesmo tempo impactante como a N.K. Jemisin joga isso na história é tipo, você não sabe nem direito como reagir, sabe? Lendo, você fica... Tipo, a Cyanide fica em pânico, mas ao mesmo tempo, o que ela vai fazer a respeito desse assunto, sabe? Então é um troço muito doido, tá? É um troço muito doido. Na verdade, nesse momento eu tô... Apesar de ser um sentimento conflitante, eu tô muito feliz que eu tô fazendo essa releitura e essas coisas estão me pegando da mesma forma que me pegaram da primeira vez, sabe? Eu senti o impacto dessas informações, dessas viradas de capítulo conforme eles foram vindo. Isso bateu em mim de novo, sabe? Eu acho que isso é importante, porque é parte da essência dessa história, sabe? É isso, eu vou seguir lendo e vou contando pra vocês o que eu estou achando. No momento, gente, eu tô entrando no capítulo 9, tá? Página 187. Então eu já li mais ou menos uns 30% do livro. E vamos em frente pra ver. Tem tanta coisa pra acontecer ainda. Bora. Andei mais um pouco com a leitura, várias coisas aconteceram. A primeira é que eu tinha esquecido completamente da Tonki. E eu não sei se da primeira vez que eu li, eu me dei por conta que era uma personagem trans. Não sei se eu me dei por conta. Tu vai me morder, Lexi. Mas nessa releitura isso apareceu e eu sabia disso? Será que eu sabia disso? Alguém tá me... Não quero teu carinho agora. Sai pra lá. O que você tá querendo? Enfim, é um mundo onde as pessoas são desconfiadas, né? Então ela fica desconfiada. Ela é uma sem comum, como eles chamam aqui, que é uma pessoa que tá... que não tem uma comunidade fixa, né? Ela fica vagueando de um lugar pro outro. E eles acabam seguindo o caminho juntos, né? E é nesse momento em que eles se conhecem, porque a Tonki, na verdade, ela só é nomeada no próximo capítulo, né? Mas nesse momento que eles estão lá pegando a água, é o momento que aparecem aqueles bichos e o Roa acaba enfrentando os bichos, né? E aí, se a gente não tinha reparado que tinha algo estranho com esse garoto, agora ficou pronto, né? Do que tá rolando com ele. Então, quer dizer... que tá rolando com ele, não. Eu acho que nesse ponto já dá pra entender o que o Roa é. Mas se não, no próximo capítulo
fica que é a hora que eles encontram, né, a comunidade que eles estão procurando e tal. E aí o Roa acaba... Tem outros comedores de pedra lá. O Roa, essa criança que tá acompanhando a Suma, ela é uma comedora de pedra. Tô achando interessante porque eu acho que ainda não foi explicado o que significa ser um comedor de pedra. É só um conceito bem vago. Acho que mais no final do livro topa isso especificamente. Ou daqui a pouco vai rolar uma conversa. Aí, o que rolou? No núcleo da Damaya, teve a cena dela sofrendo bullying lá dentro do fulcro e das relações ali. Eu acho que é interessante... Ele não é um capítulo muito, como é que eu vou dizer assim... Ele não acrescenta muitos elementos, mas eu acho que é interessante ver dentro da história como cada uma dessas personagens tem os seus momentos de calmaria e os momentos de revelação. Teve uns 2 capítulos da Esum em que a gente não tem essas revelações nessa primeira parte. E agora a gente teve... E aí os 2 da Damaya tinham sido bem intensos. E agora a gente tem um da Damaya que é bem calmo. Então a NKM Jameson, ela vai intercalando esses capítulos e vai fazendo um pouco de... Eu acho que o único ponto de vista que sempre tem alguma coisa acontecendo é o da Sienite. Mas eu acho que as outras sempre tem esses momentos um pouco mais calmos, assim, dentro da narrativa, sabe? E aí a gente tem o capítulo... que é um capítulo bem interessante, que é o capítulo que a Cyanite, ela vai, enfim, fazer o rolê que ela... O trabalho, né, que ela foi contratada nessa cidade da Alia. Que é que tem um coral lá, né, atrapalhando as coisas, e ela percebe que, na verdade, embaixo do coral tem uma outra coisa. E que pra resolver todo o problema teria que tirar essa outra coisa também. E tem todo um jogo político ali, né, de tipo, mas é muito caro, e aí eu não sei o que pode ser uma coisa muito doida, pode ser um bloco de, sei lá, que vai virar óleo e vai acabar com o negócio de vocês. E eles ficam duelando ali politicamente, né? O que fazer. E só que é muito caro pagar o fulcro, então eles também não podem se dar ao luxo de, tipo, pagar pra ver, sabe? Esperar pra ver e tal. E enquanto isso, o Alabaster, ele não tá participando da discussão porque ele sofreu uma tentativa de envenenamento, né? Que eles acreditam que seja das pessoas ali ao redor nesse momento da história. E aí, enfim, fica aquela bateção de boca. Eu acho essa conversa bem divertida, assim, porque ela é completamente inspirada na conversa que o Alabaster teve, que a Cyanite, ela fica, tipo, criticando e falando, olha esse jogo que você tá fazendo, não sei o que, e ela vai lá e aplica o mesmo jogo do Alabaster porque ela vê que dá pra fazer isso, sabe? Lembrando que essa é, tipo, uma das primeiras vezes que ela tá saindo, assim, nessas missões mais políticas também, né? Ela percebe que ela consegue jogar esse jogo também, sabe? Que ela vê ele jogando. E aí ela acaba movimentando a situação ali, e é um obelisco. Se comenta muito pontualmente, assim, mas tem vários obeliscos permeando. Inclusive tem um interlúdio muito bom entre o capítulo 8 e 9, que eu esqueci de comentar no último vlog, na última entrada do vlog, que era sobre as coisas que não estão sendo faladas, mas que estão dando informações. Eu achei esse interlúdio muito legal, porque ele fala assim, você tá vendo que não tá falando de ilha? Então, porque ilha é um negócio perigoso. Você tá vendo que eles não ficam falando sobre... Qual é a outra coisa? Continentes, né? Tipo, ninguém sai pra se aventurar pra saber se tem outros, né? Então, a gente fica nesse nosso continente aqui. Provavelmente teve outros, de repente daqui um pouco a gente vai se juntar com outra coisa. Mas não é um mundo onde as pessoas saem pra explorar, porque as coisas são muito instáveis. E a outra coisa é sobre não olhar pro céu, porque as coisas estão acontecendo muito na Terra, né? Que tudo aqui, todo esse ataque tectônico, toda essa situação acontece, esses ataques, eles vêm da própria Terra, né? Então as pessoas estão sempre muito preocupadas com o chão e não estão olhando muito para cima, né? Para o que está acontecendo no céu. Então eu achei essa percepção interessante e muito perspicaz, assim, do desenvolvimento do universo, sabe? Esse interlúdio, a forma como ela trouxe essas informações aqui. É bem legal. Mas aí a gente tem esse obelisco, e dentro desse obelisco tem uma pessoa, que em teoria ela diz que tá gritando e tal. E essa pessoa, ela identifica ela como um comedor de pedras, né? Ela fica, nossa, o que tá acontecendo? Então, é um capítulo bem interessante, assim, porque é como se fosse algo que tivesse escondido, sabe? Mas o quão importante é ou não é esse obelisco, sabe? O que são esses obeliscos, na verdade? Porque a gente tá só caminhando. Tem muitas coisas que são interessantes nesse livro. E eu acho que é uma coisa que não é todo leitor que aprecia, assim, essa falta de domínio sobre o universo, né? Tipo assim, a autora tá falando desses obeliscos, mas não necessariamente a gente entende ainda
o verdadeiro papel dessas coisas, desses objetos, esses elementos dentro desse universo, sabe? Mas eu gosto dessa estranheza de ir montando o quebra-cabeça. E eu sei que ela vai montar esse quebra-cabeça, né? Porque, enfim, é uma releitura, eu já li essa trilogia inteira. Então eu sei que ela vai montar esse quebra-cabeça. Então, nesse momento, eu não tô preocupada necessariamente em receber essas respostas. Mas eu percebo que essas perguntas, elas existem. Mas agora é só um apontamento que eu faço de tipo, nesse momento aqui a gente não falou sobre esse assunto ainda. Minha janta ficou pronta. Tem que prestar atenção aqui, tem que prestar atenção ali, tem que prestar atenção ali. Mas tá sendo bem tranquilo, assim. E eu tenho certeza que eu tô lendo esse livro nessa releitura com mais dinamismo do que eu li da primeira vez. Eu lembro que esse foi um livro que eu considerei ele, de certa forma, até um pouco denso, assim, eu acho. Tem uma coisa muito... Que seja um livro... Eu não acho que necessariamente a Quinta Estação seja um livro demorado de ler, tá, gente? Eu sei que eu fiquei um tempo com ele. E eu acho que vinha dessa estranheza de universo, de eu sentir que de repente eu tava perdendo alguma informação. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma... Como eu falei, tem bem poucos capítulos que eles não são interessantes ao ponto de tu ficar curiosa pra saber o que tá acontecendo ali na frente. Então a gente tem uma tendência grande também de querer virar a página, de saber quem é a próxima... A voz de qual delas a gente vai receber, sabe? Então eu acho isso legal. E por enquanto a leitura tá sustentando bem, assim. Estou feliz. Teve uma sequência muito louca de acontecimentos agora. Nossa, agora chegou na parte do livro em que eu... Tava faltando algumas peças na minha cabeça do tipo do beabá, de como os eventos aconteciam na história. Uma coisa que eu esqueci de comentar, eu acho, foi o rolê de que o Roa tá sentindo o cheiro, né? Tá farejando a Nasum. E aparentemente não é. Ele consegue farejar outros orogenes, né? Que tem a ver com o rolê dele de ser também quem ele é, né? E... pra quem tá lendo pela primeira vez, se você não sacou a história... Esse capítulo específico aqui da Essun, ela deixa a grande dica, tá? Já. A gente já teve várias pistas ao longo do caminho do que tá acontecendo, sabe? Comentários sutis sobre uma coisa aqui, uma informação ali, um jeito de funcionar essa logística aqui também. Então, a essa altura do campeonato já dava pra ter matado, tá? Mas nesse capítulo específico, a Essun, ela faz um comentário. Nesse momento do livro, ela fala sobre o fulcro não existir mais, ele já ter caído, aquela cidade que eles tanto falam, né, que tipo, era a capital desse mundo também já não existe mais. E aí você fica, mas esses outros personagens, o que tá rolando com eles? Então, meus amores, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mas a gente ainda vai mais uns capítulos até essa informação dropar 100%, né, dentro da trama. Mas aqui já tem uma pista bem sólida. A gente já teve outras pistas ao longo do caminho de comentários específicos. Aí, o que acontece? Outro aspecto que eu tinha esquecido da história era o fato daquele guardião que atacava o Alabaster. Eu tinha esquecido do rolê do guardião que atacava o Alabaster. A minha câmera tá toda confusa, ela não foca. É a minha câmera ou são os meus olhos? Não, acho que a câmera tá zoando. O que eu apertei de errado? Agora tem um negócio piscando na minha tela. Eu estraguei toda a configuração da câmera, será? Pode ser. Eu tinha esquecido. E aí a gente conhece a Antimone. Essa é outra personagem que eu gosto. Eu não sei se ela é uma personagem que é de gostar, mas eu gosto dela. Eu gosto da Antimone. E eles estão numa ilha, né? O que é divertido pensar, levando em consideração o que o interlúdio lá falava, né? Mas aí eles chegam nessa ilha, eles estão aprendendo um pouco mais sobre esse local, essa comunidade, as pessoas que moram ali. É bem legal ver esse confronto, né? De tipo, esse local que ninguém consideraria seguro, na verdade, é um local que tá sobrevivendo há muito tempo, né? Porque aqui, acho que vocês repararam, né? As cidades, as comunidades, elas são contadas pelo tempo de estações e de tremores, né? De abalos sísmicos que eles sobrevivem. Aí eles falam, né? Que tipo, eles já estão ali há muito tempo. E uma das formas que eles fazem para sobreviver, porque eles também chamam orogêneses, né? Então eles usam isso a seu favor para esses orogêneses, eles ajudarem a combater essa situação, né? Afastar esses abalos sísmicos aqui. E aí eles decidem ficar ali por um tempo. Aí a gente vai cortar pra Essun chegando na comunidade lá. Aí o Roa entra em contato lá com outra comedora de pedra e, enfim, tem o review, talvez, do que foi o Roa, caso vocês não tenham pegado ainda. Esse é um personagem que
Ele é muito divertido. Muito divertido captar as interações dele, assim, porque ele claramente se junta com a Essun, mas não existe um diálogo do que tá acontecendo, né? E ela também não fica pressionando ele, né? Tem coisas aí pra se desvelar, ser interessantes. E aí eles chegam nessa comunidade, onde eles estão também juntando orogêneses, onde tem outros comedores de pedra, e onde tá se formando ali uma estrutura. E assim, eu vou seguir lendo agora, porque eu tenho anotado na minha ficha que o capítulo 17 é um capítulo de revelações. Eu acho que eu lembro qual é esse capítulo. Porque eu peguei a ficha antiga, a minha ficha antiga. Inclusive tem um momento assim que tá escrito, tem um puta que pariu! Bem grande na minha ficha de leitura antiga. Eu tinha mais 2 takes desse vlog antes de eu chegar na finalização, tá? Só que eu não sei onde eu enfiei esses takes. Eu não sei onde eu enfiei. E aí eu fiquei procurando com a sensação que eu ia encontrar, não encontrei. E aí agora esse vlog tá super atrasado. Vou comentar então do capítulo 17 ao capítulo 23, que são os capítulos finais de A Quinta Estação. O capítulo 17 é o capítulo onde a Binoff vai com a Damaya naquele local que ela acredita ter alguma coisa acontecendo, porque ela tem uma teoria e ela acha que o fulcro tem a ver com isso e que aquele local é um local específico. E aí, quando elas estão lá, aparece a guardiã tenta machucar, né, a Damaya, o Shafa aparece e aí acontece toda aquela situação. É interessante esse rolê porque essa é uma personagem que ela volta na história depois, né, como Tonki. E aí, esse é o capítulo que desvela tudo, né, porque no final a Damaya, o Shafa diz que a Damaya tem que fazer o primeiro teste, né, de anel. E aí ela fala que escolheu o nome dela, e que o nome dela é Sienite. E aí, obviamente, tem que terminar de fazer as conexões aqui de que a gente tá falando das 3 personagens, que são, na verdade, a mesma personagem, né? A Damaya, quando era jovem, ainda sem contato com o fulcro, a Sien enquanto sua persona de fulcro, e a Essun como uma mulher que tá tentando deixar tudo isso pra trás e viver uma nova vida longe dessa instituição do que ela viveu. E essa também é a última vez que a gente vê a Damaya, né? Um ponto de vista da Damaya. A partir daí, a gente só tem a Sien e a Essun. Vamos falar sobre o arco da Sien, que eu acho que ele termina antes do arco da Essun, né? A Sien e o Alabasta estão num trisal, né? Com o pirata lá. Enfim, ela tá grávida, né? Ela tem, né, o filho. Eu acho que essa é uma parte interessante que mostra... Eu acho que essa e o capítulo depois da Essun, da forma como a Alabasta reaparece, é muito importante pra setar a relação deles, entendeu? Que começa com uma animosidade, depois com a imposição de que eles precisam ter relações sexuais, depois com toda aquela situação de tragédia, passa a ser uma certa cumplicidade, mas eles nunca se tornam, como eu vou dizer assim, íntimos, enquanto uma amizade que a gente tá acostumada a ver, né? Eles, na sua maior intimidade, porque são as 2 pessoas que mais se conhecem, né? O Alabasta é a pessoa que mais conhece a Essun, ou a Sien, e ela, dentro da história das pessoas que a gente vê, tirando talvez a comedora de pedra, é a pessoa que mais conhece o Alabaster, ainda assim é uma relação muito distante que um tem com o outro, né? Então é uma relação interessante de analisar. E aí a gente tem aqui, né, o nascimento então do filho deles, que é o Corundum. Ele já tá, com 2 anos ele já tá acalmando o tremor, então ele é uma criança muito forte. E a Sien começa a ficar inquieta, né? E é essa inquietude dela que faz com que eles acabam sendo descobertos numa dessas incursões que ela faz, né, com o Inon, que ela acaba pedindo, né, pra ver como ficou a cidade lá que acabou sendo explodida, e tinha um guardião lá de olho no que tava rolando, né? E aí a gente tem um grande ataque na ilha, que é uma cena muito triste, porque você vê que vai dar errado com 100% de certeza, e ela tentando entregar o filho, ela bastante dizendo que não é pra ela deixar aquilo acontecer, né, porque ele sabe o que pode acontecer com os filhos dele, ela já viu também o que pode acontecer, e aquela promessa velada de que se não houvesse mais opção, essa criança ia ter que morrer. E aí a gente vê todo o conflito, toda aquela paz que eles estabeleceram durante esses 2 anos sendo quebrada. O final do capítulo 22, gente, que é esse capítulo específico, é assim, ó, impecável e muito dolorido, né? A cena que descreve, né, o corpo da criança boiando, com a narração do Roa, né? Que
é um personagem que ele vai passando pela história e a gente dá atenção pra ele, mas na verdade é ele que tá nos contando grande parte dessa trama, né? É ele que tá nos contando o ponto de vista da Esun, né? Por isso que é você, porque ele não tá se referindo a gente, ele tá se referindo àquela personagem que ele tá acompanhando há tanto tempo, porque ele tá contando aquela história pra ela, né? Então, essa mágica narrativa essa ilusão narrativa que a N.K. Jemisin cria em apresentar esse personagem dessa forma e esses capítulos dessa forma, que eu acho que é uma das grandes coisas desse livro aqui, né? E esse capítulo 22 é um dos capítulos mais incríveis, assim, do livro, especialmente na parte de final. E aí, no capítulo 23 é que a gente sabe, então, né, que a história da Esun começou esse tempo todo depois, que a Tonki é a Binoff, que ela encontrou aqueles soquetes e ela acredita que é de lá que saem esses obeliscos. E aí a Esun, ela tinha descoberto, né, que essa montanha, essa comum era movida toda por uma tecnologia orogene, e ela acha isso muito incrível, e é por isso que eles sobrevivem ali, né, que eles são instrumentais para aquela comum funcionar de uma forma muito diferente do que as outras, né, comuns, porque eles estão debaixo da terra e existe algo ali que se alimenta dessa energia que eles conseguem produzir, que é muito importante. A gente tem, então, a aparição do Lerna, que era aquele personagem médico que ajudou a Esun, né? Aparentemente ele saiu da Komu logo depois dela e tava tentando encontrar ela ali. E aí acaba sendo um pouco de âncora aqui pra ela, alguém que ela conhece. Ela ainda não encontrou a filha, mas ela tem uma certa linha guia aqui por causa do Roa, né? E aí, o Roa aparece dizendo que o Alabasta tá ali, né? E aí tem uma frase interessante da Esun, né? Que ela fala que ela morreu pra ver se ela conseguia escapar do fulcro, né? Por isso que ela precisa mudar de personalidade de novo. E aí essa é a primeira vez que a Esun vai encontrar o Alabaster, que a Cien vai encontrar o Alabaster, depois daquele conflito que a gente viu na ilha. Então se passaram aqui 10, 12 anos desde aquele momento. E ela tá se confrontando com esse cara, que é uma pessoa muito importante na vida dela, com quem ela teve um filho. Ele fala, assim, palavras duras, mas eu tenho uma interpretação nesse momento de que é, tipo assim... Essa relação dos dois, ela é muito racional, mesmo que emocional, ela é muito racional. Então é claro que ver ela ali viva, saber que ela teve outros filhos, saber que ela conseguiu escapar daquele local, e mesmo assim... eles terem perdido o filho deles, é claro que coloca essa dúvida, né, na cabeça dele, porque se ela escapou, talvez a criança poderia ter escapado também, né, então ele é duro com ela nesse momento, mas essa não é uma situação aqui, né, ele tá ali com um motivo, ele tá virando pedra, Antímone tá ali com ele, e ele tem algo que ele quer pedir, né, pra Esun, né, tem algo que ele quer compartilhar com ela. E aí a gente tem toda uma conversa também dela falando, tá, então foi você que desencadeou essa estação, foi você que causou todo esse caos. Aí a gente volta lá pra cena do prólogo, onde a gente tem um cara conversando com uma mulher, que é o Alabaster, encadeando toda aquela situação que começa do ponto da linha narrativa da Esun, né? E aí, esse uso excessivo do poder, ele cobra um preço pro Orogene, que é esse Orogene começar a se transformar em pedra, e esses comedores de pedras começarem a comer esses Orogenes, tá? Baixo astral, né? E eu acho a última parte eu acho as últimas frases desse livro muito boa, né? Porque a última frase, né, é um impacto muito grande você entender onde é que a autora tá querendo chegar com isso, né? Eu preciso da sua ajuda pra consertar isso? Oh, não, Cien. Você nem se dá o trabalho de corrigi-lo dessa vez. Você não consegue tirar os olhos do rosto dele, quase esquelético e com ar de quem acha graça. Quando ele fala, você percebe que alguns dos seus dentes se transformaram em pedra também. Quantos de seus órgãos passaram pelo mesmo processo? Quanto tempo mais ele consegue? Ele deve viver desse jeito. Não quero que você conserte isso, diz Alabaster. Foi um dano colateral. Mas Yumenes teve o que merecia. Não, o que eu quero que você faça, minha Damaia, minha Sienite, minha Esun, é piorar as coisas. Você o encara estupefata. Em seguida, ele se inclina para frente. Fica claro que isso é doloroso para ele. Você ouve o ranger e o esticar da carne, um leve estalido quando algum pedaço de pedra em algum lugar dentro dele se parte. Mas quando ele está perto bastante, ele sorri de novo e de repente lhe ocorre, pelas crueldades da terra devoradora. Ele não é louco de modo algum, nem nunca foi. Diga-me, ele diz, você já ouviu falar de uma coisa chamada lua? E aí a gente volta lá pro interlúdio, quando ela fica falando sobre
os continentes, sobre ninguém olhar para o céu, sobre ninguém pensar no que tá lá em cima e só pensar no que tá embaixo. E a gente pensar que a Lua impõe uma consequência muito grande, né? Marés altas, marés baixas, tudo pode ser influenciado pela Lua. E eles não têm uma Lua no céu. Então foi não haver uma Lua no céu que quebrou esse mundo a ponto de as coisas estarem acontecendo agora, desses abalos sísmicos estarem acontecendo agora. Aí tem que seguir lendo pra gente ver onde é que essa autora vai chegar com esse assunto. Eu marquei... tem um outro tópico aqui que é muito interessante de analisar também, que é o conceito do Pai Terra, né? Que é essa entidade aqui. Descobrir de onde é que vem, né, esses guardiões. Quem é que tá por trás de tudo isso, sabe? Quem é que ordenava ou coordenava toda essa situação? Quem é que tava por trás do fulcro, né? Que a gente sabe que caiu, mas o que aconteceu aqui, sabe? De onde é que vieram esses comedores de pedra? O que eles estão fazendo aqui? Como é que é essa relação? Como é que funciona essa simbiose? Então, assim, tem muita coisa para ser descoberta ainda nessa história. E eu fico pensando, assim, nos rumos que a autora dá para essa trama. E é muito doido, assim, pensar nesse caminho a partir de agora. Então, foi uma releitura muito, muito incrível. Eu fiquei muito feliz de ter escolhido esse livro para ser o primeiro que abriu o caminho Bookverso. Eu ainda não comecei a leitura do Portão do Obelisco no momento que estou gravando esse último take, mas é uma das próximas leituras que eu vou fazer na semana que vem. Reencontrar a trilogia da Terra Partida foi algo muito especial e eu acho que essa é uma história incrível. Eu entendo que essa é uma história que amedronta também muitas pessoas, porque ela é uma história que ela não vem na bandeja, e eu sei que muitas pessoas se sentem acuadas com o fato de não estarem entendendo a história, tá? Isso é normal, mas eu também acho importante que às vezes a gente se desafia a ler coisas um pouco mais difíceis, ou coisas que sim, a gente termine sem entender tudo, mas que numa próxima leitura a gente vai entender mais, ou que num próximo livro a gente consiga pegar outras coisas, ou que assistindo uma discussão, uma resenha de alguém, a gente vai conseguir chegar nessas mesmas conclusões, porque é assim que a gente vai evoluindo a nossa visão literária também e a forma como a gente enxerga as histórias, sabe? Eu não posso, depois de ler um livro com esse nível de desenvolvimento, de até certa complexidade para alguns aspectos, porque assim, depois que você olha a Quinta Estação destrinchada, ela acaba não sendo um livro mais tão complexo, né? Mas no nível de A Quinta Estação, outras histórias que exercem essa confusão mental da gente se sentir perdido. E não fazer isso de forma única e exclusivamente para fazer chacota do leitor, porque eu não gosto quando é só para fazer chacota do leitor. Quando não tem propósito a história ser confusa, sabe? Essa é a minha linha, esse é o meu limite. A história precisa ter um porquê dela ser daquele jeito. E eu entendo o porquê que essa história é assim aqui. Essa autora podia ter contado essa história de um outro jeito, mas ela escolheu montar essa estrutura de uma forma complexa para que essa história fosse mais grandiosa. E é difícil encontrar livros que façam isso hoje em dia, que desenvolvam esse quebra-cabeça pra gente ir destrinchando as coisas, tá? E é por isso que eu acho que esse livro tem tanto valor. Tá? Então foi uma leitura muito, muito, muito prazerosa, eu fico muito feliz. E essa segue sendo a minha história preferida da NK. Essa é uma autora que ainda vai escrever muita coisa, assim, espero, e que eu tenho certeza que ela ainda vai surpreender muito a gente. E é isso, gente. Quero saber aqui nos comentários se você participou do Caminho Bookverso, se você leu a Quinta Estação, como foi essa experiência pra você, tá bom? Se já tá participando aí também da continuação das leituras, me conta aqui embaixo, tá? Ou se você tá vendo esse vlog também no futuro, como foi a sua experiência lendo esse livro, se você gostou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Espero que tenham gostado aí de reencontrar as minhas impressões também. Eu tinha takes muito mais emocionados agora pro final, mas infelizmente eles ficaram com Deus, então eu acabei tendo que repassar um pouco mais brevemente sobre os acontecimentos. Mas, assim, o final do capítulo 22 e a última página desse livro eu acho que são incríveis. Os interlúdios são pontos onde é muito importante prestar atenção. O primeiro capítulo, depois que você termina o livro, é muito importante você voltar e reler ele, porque ele passa a fazer muito mais sentido a partir do momento que você entende o beabá da história, porque você entende quem são aquelas pessoas, o que está acontecendo naquele começo. E a gente vê o desvelar, né, das três serem a mesma pessoa, que assim, é uma coisa, gente, que dá assim pra você prever. Eu vi algumas pessoas falando, mas é fácil de prever. Não é sobre a imprevisibilidade
Não é na imprevisibilidade que tá a mágica desse livro. É na maestria em como foi bem feito essa condução, em como cada uma tem uma voz, enquanto a gente consegue distinguir essa voz, enquanto existe uma troca da pessoa que vai narrar essa história, né? Esse desconforto que essa voz, que a gente sabe agora que é do Roa, nos causa por estar lendo uma narrativa em segunda pessoa, sabe? Então isso tudo combinado, como eu falei no vídeo dos 5 motivos, ele traz pra gente uma história única e muito grandiosa que está apenas começando, mas que já apresenta um livro muito, muito, muito bom e muito diferente do que a gente tem aí no mercado ainda, mesmo esse livro aqui sendo, tá, de 2015, tá? Então já fazem 7 anos que a Quinta Estação foi lançado e ainda existem poucos parâmetros aí pra gente colocar ele lado a lado, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa seu joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.